Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. A nossa aula de hoje será esse belíssimo centro de mesa. Gente, a confecção é super fácil, as explicações estão detalhadas. Meu centro de mesa ficou medindo 80 centímetros de diâmetro. Eu sempre lembro vocês que essa medida pode ter alterações dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também, tá? Aqui nessa peça amarela eu usei Barroco Max Color, eu usei essa cor linda aqui que a gente ama, a cor é 1289. Nós vamos precisar de 470 gramas para a confecção da nossa peça. Portanto, esse novelo ele contém 400 gramas, equivalente a 452 metros. Eu precisei abrir o segundo novelo e tirar apenas 70 gramas, gente, só para finalizar as duas últimas carreirinhas, tá? Então, você pode adquirir esse maior de 400 gramas e aquele menor de 200 gramas. Pode trabalhar com barbante, pode trabalhar no fio 4. Aqui eu trabalhei as duas peças no Barroco Max Color fio 6, mas fica bacana no barbante também, tá? Essa segunda peça aqui, eu já usei esse marronzinho, que tá um encanto também. E essa cor aqui é a 7727. Fica a dica aí para vocês, mas pode utilizar a cor de sua preferência. Vamos precisar também tesoura para os arremates. A agulha que eu usei foi de 3,5 milímetros e também a cola pano para os arremates finais. Lembrando sempre vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José. E o link consta logo abaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, aqui também eu trouxe para vocês a opção que vocês podem estar aplicando essas florzinhas aí no seu trabalho, para trazer um encanto a mais aí na sua peça, tá? As florzinhas já tem videoaula aqui no canal, também vai estar constando no primeiro comentário, descrição do vídeo, passando aqui, olha, nos cards para vocês. No final do vídeo eu explico certinho como que você faz a aplicação, pode colar, pode costurar ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Costurar e colar também. É bem fácil. Então, eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. E se você ainda não é inscrito aqui, quero convidar você a se inscrever agora aí, ó, e vir fazer parte aqui do canal, da família também. Por falar em família, eu tenho outro canal de vlog, gente. Lá eu compartilho a minha rotina com vocês e estou trazendo muitas resenhas. Por exemplo, eu não falo de valores. Qual valor poderia ser vendido esse centro de mesa? Lá eu compartilho tudo isso com vocês, tá bom? Edilene Fittipaldi Vlogs. Consta o link na descrição do vídeo, primeiro comentário e também passando aqui nos cards para vocês. Então, bora lá iniciar a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, vamos iniciar então o nosso trabalho. Eu vou iniciar com um círculo mágico, tá? Mas se você tiver dificuldade, está iniciando na arte do crochê, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo. Dá super certo. Vou deixar uma pequena sobrinha, envolva assim em 2 dedos, tem várias maneiras de fazer esse círculo mágico. O fio que vem do novelo eu deixo aqui pra cima, olha, e travo aqui com o meu dedo anelar. Passo a minha agulha por baixo da sobrinha, busco o fio que vem do novelo e já vou, olha, girando a minha agulha. Busco o fio que vem do novelo e travo a minha primeira correntinha. Agora eu já posso soltar, já travei. Eu subo aqui mais 2 correntinhas para ficar fazendo a vez do meu primeiro pontinho alto. Laço o fio, volto dentro do círculo, o segundo ponto. Nós vamos ter aqui dentro do nosso círculo um total de 16 pontos altos. Sempre voltando dentro do círculo, olha, um ponto alto. Aqui, então, eu já tenho um total de 4 pontos, contando com as 3 correntes iniciais que fez a vez do primeiro. Aqui o meu quinto ponto alto. Aqui já é meu 15º ponto. E aqui o 16º. 16 pontos altos dentro do meu círculo, eu dou aquela pequena alongada para não escapar e vou puxar aquele fiozinho que eu deixei sobrando. Você que iniciou com 6 correntinhas também consegue deixar uma pequena sobrinha e puxar depois no final, tá? Pode fechar bem até o círculo ficar assim bem fechadinho. Retomamos aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Que fez a vez do meu primeiro ponto alto. Primeira carreira, então, finalizada, com o círculo, 16 pontos altos. Próxima carreira daqui, eu já subo 3 correntes, altura do primeiro ponto. Quem preferir pode subir 2, tá? Laço, eu volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Nessa segunda carreira, vamos trabalhar 2 pontos altos sobre cada ponto da carreira anterior. Então, eu venho no próximo, 2 pontos altos. Já tenho um total de 4. Venho no próximo, 2 pontos altos também, e assim seguimos por toda a volta. Vamos ter aqui um total de 32 pontos altos nesta segunda carreira.
Finalizando aqui, já estou aqui no total, olha, de 30 pontos altos, 2 pontos aqui no mesmo ponto, e aqui meu último ponto, 2 pontos também sobre ele, 31 e 32. Para finalizar, sempre no pezinho da segunda correntinha. Quem estiver subindo duas, na segunda, ponto baixíssimo. Nossa terceira carreira daqui também eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Laço vem no próximo ponto, tá, gente? Um ponto alto. Tenho 2 pontos, faço uma corrente, vem no próximo ponto, um ponto alto. Esta será a nossa repetição agora nesta terceira carreira. Teremos 8 bloquinhos, exatamente como este que acabamos de fazer. Entre um bloquinho e outro, 2 correntes de intervalo. Vou pular apenas um ponto de base e repetir o bloquinho. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, o segundo. Uma corrente de intervalo e no próximo, o terceiro. Já repeti pela segunda vez. Entre um e outro, 2 correntes de intervalo e pulo apenas um ponto de base. Mais uma vez, próximo ponto, um ponto alto. No próximo, o segundo. Uma corrente de intervalo e no próximo, o terceiro. 2 correntes entre um bloquinho e o outro, pulo um ponto e repito os demais. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês, meu último bloquinho já tem 2 pontos, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto, que é o último que me resta, e finalizo com baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos o primeiro bloquinho. Então, eu fico assim, olha, com 8 blocos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nossa próxima carreira agora, sempre eu vou deixar o primeiro ponto sem estar trabalhando. Então, eu finalizei aqui sobre o primeiro. Eu venho sobre o segundo com um ponto baixíssimo também, o caminho até o segundo, olha, eu deixo o primeiro. Estando sobre o segundo ponto, eu subo as 3 correntes. E quem preferir, pode subir 2. No intervalo de uma correntinha, eu sempre vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito aqui os 3 pontos, uma corrente. Me restou esse ponto aqui, eu trabalho ponto sobre ponto. Sempre nesse ponto será ponto sobre ponto. Essa será a nossa repetição, nossos bloquinhos sempre serão assim agora. Nossa repetição sempre será dessa forma. Quando der toda a volta, vamos finalizar com ponto baixíssimo aqui, sobre a terceira corrente. Sempre vamos deixar o primeiro ponto sem trabalhar, trabalhar ponto sobre ponto nos demais. Nesse intervalinho de uma correntinha, sempre vamos ter 3 pontos altos, uma corrente e nesse pontinho, ponto sobre ponto, ok? 2 correntes de intervalo entre um bloco e outro. Se você tiver o ponto muito soltinho, pode fazer apenas uma. Vai depender da tensão do seu ponto, vai trabalhando e controlando aí, tá? Venho no próximo e repito, sempre pulando então o primeiro, venho nos demais, ponto sobre ponto. Eu só tenho um a ser trabalhado. No intervalo de uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Não esquece dessa uma correntinha aqui de intervalo e sobre esse pontinho, sempre ponto sobre ponto. Entre um bloco e outro, 2 correntes. E repito o mesmo procedimento nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês, uma corrente, fiz os 3 pontos no intervalo e aqui ponto sobre ponto. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos. Gente, agora é só repetição. Eu vou trabalhar mais essa carreira juntinho com vocês, porque eu quero trazer mais dicas aqui, tá? Então, sempre que finalizar, você finaliza aqui sobre o primeiro. Você sempre vai caminhar até o segundo. O primeiro, ele deve ficar aqui para trás, sem trabalhar. Então, eu venho no segundo com baixíssimo também. Estando sobre o meu segundo ponto, eu subo as 3 correntes. Quem preferir, suba 2. Nos demais pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. Então, eu tenho 1 e 2. Fiquei com 3 pontos. No intervalo de uma correntinha da carreira anterior, olha, ele fica bem escondidinho aqui. 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
uma correntinha de intervalo, não se esqueça dela, e esse pontinho aqui, ponto sobre ponto. Sempre será assim. Na próxima carreira, você vai fazer esse mesmo procedimento. Finalizar aqui, caminhar até o segundo, estando sobre o segundo, dar início, subir as 3 correntes, ponto sobre ponto nos demais, e nesse intervalinho de uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente e ponto sobre ponto. Aqui onde eu estou fazendo 2 correntes de intervalo entre um bloco e outro, chega uma determinada carreira que eu faço uma corrente de intervalo. Por quê? Meu ponto ele é bem justo, é apertado. Nessas primeiras carreiras, se eu fizer apenas uma corrente entre um bloco e outro, ele vira um chapéu. Então, eu preciso fazer com 2. Mas chega uma determinada carreira, ele começa a criar babados. Olha, o nosso trabalho, ele fica perfeito, certinho, não tenha medo, não desista em algum obstáculo que você vê que parece que não tá dando certo, não desista. Troque a agulha, use a agulha de numeração menor, troque o fio, faça tudo. Por quê? A tensão do ponto de cada artesão é diferente, gente. Então, você tem que descobrir qual que é o seu jeito de trabalhar cada peça. E ir testando outros materiais, outras agulhas, enfim, até alcançar aí, né, um trabalho perfeito, tá joia? Que esteja a seu gosto e a gosto da sua cliente. Então, a peça, ela fica perfeita. Só que chega uma determinada carreira aqui, olha, que entre um bloco e outro, eu já começo a fazer uma correntinha, porque ele vai criando babados, tá? Ele vai ficando com excesso de pontos, tá joia? Então, é você ir olhando, sempre colocando o seu trabalho em uma superfície plana, não coloca em cima da cama, nem em cima do sofá, porque engana, tá? Tem que ser assim, numa superfície lisa. Vai colocando, quando você vê, eu acho que eu preciso começar a fazer uma correntinha entre um bloquinho e outro, faça uma correntinha, não tem problema algum. Então, agora é só repetição. Daqui a pouquinho eu volto com vocês com muito mais dicas. Vem para o próximo bloco, olha, sempre pulando o primeiro ponto. Nos demais, siga trabalhando ponto sobre ponto. Você vai sentir quando o seu trabalho começar a criar babados e você precisar diminuir a quantidade de correntinha, tá? Já fiz aqui ponto sobre ponto, pulei o primeiro. No intervalo de uma correntinha, eu mantenho o meu bloco de 3 pontos altos. Depois que fez o bloco de 3 pontos no intervalo, uma corrente e ponto sobre esse pontinho aqui. 2 correntes e repete nos demais. Você começa a perceber que ele está criando babado quando a correntinha ela fica assim enrugadinha, ó. Ela começa a vir folgadinha, ela não fica esticado o trabalho. Aí você já pode diminuir para uma correntinha de intervalo entre um bloco e outro, tá? Eu vou adiantar mais algumas carreiras, mas daqui a pouquinho eu volto aqui juntinho com vocês. Minha 6ª carreira aqui, eu estou com um total de 8 pontos altos aqui no nosso bloquinho, olha. Pulando sempre o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma corrente e ponto alto. Eu já estou fazendo nessa 6ª carreira uma correntinha de intervalo, olha. Estou concluindo 3 pontos altos, uma corrente e aqui ponto sobre ponto. Uma corrente, vem para o próximo bloco e repito. Pulo o primeiro, ponto sobre ponto. Nessa 6ª carreira, eu estou com um total de 8 pontos. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. No intervalo de uma corrente, os 3 pontos, então, o 6º, o 7º e o 8º. Uma corrente e aqui ponto sobre ponto. Uma corrente e repito nos demais. Olha, meu trabalho tá ficando desta forma aqui, tá? Estou aqui finalizando a minha 9ª carreira, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma corrente. Quero trazer mais uma dica para vocês. A gente sempre finaliza, olha, aqui no pezinho da 3ª correntinha ou segunda, quem está subindo 2, tá? Ponto baixíssimo. Para não ficar aquela marcação feia aqui, ó, na finalização do nosso trabalho, você pode fazer da seguinte forma. Finalizou aqui sobre o primeiro com ponto baixíssimo, dá aquela pequena alongadinha no fio, vem sobre o segundo, onde a gente deveria fazer mais um baixíssimo, para estar sobre o segundo. Mas só que você pega só nessa alcinha de trás da argolinha, olha. Cada ponto alto tem 2 argolinhas aqui. 1, 2, 1, 2. A de trás e a da frente. Eu venho aqui no meu segundo ponto, só na alcinha de trás, pego a minha laçadinha, coloco aqui no gancho da agulha e levo lá para trás. Ajusto o pontinho, ó.
Agora sim eu pego na alcinha da frente, sem laçar o fio, olha. Eu pego na alcinha da frente e na de trás, junto, busco o meu fio, dou a alongadinha e passo por dentro das duas cordinhas e subo uma corrente. Pronto, já tenho aqui meu primeiro ponto da carreira e já deixei o primeiro para trás, tá? Estou sobre o segundo. Mas fazendo dessa forma, não fica aquela marcação feia aqui no início de cada carreira. E sigo normal, trabalhando meus pontos. Essa já é a nossa 10ª carreira. Ponto sobre ponto e no intervalo de uma correntinha ali à frente, 3 pontos altos. Trabalhei aqui ponto sobre ponto. Nesta 10ª carreira, estamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 e os 3 aqui no intervalo, 16 pontos altos. Uma corrente e ponto sobre ponto aqui, não esquece, tá, gente? Uma corrente, que eu estou fazendo com uma agora, né? Entre um bloquinho e outro. E repete nos demais. Então, essa dica é bem bacana para não ficar aquela marcação aqui no nosso trabalho. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Eu tenho aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras trabalhadas. Eu vou já começar as minhas diminuições. Em cada bloquinho, eu fiquei num total de 18 pontos altos, olha. Sempre pulando o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, com os 3 aqui no intervalo. Uma corrente e ponto sobre ponto. 18 pontos. A dica que eu vou trazer para vocês agora, que vocês sempre me perguntam, Edilene, dá para fazer maior? Sim, gente, mas as explicações são bem complexas, não são tão fáceis assim. Para você fazer essa peça maior, ele muda um pouco o padrão, tá? Ele muda o gráfico. Aqui é onde eu venho sempre fazendo, olha, ponto sobre ponto, pulando o primeiro, ponto sobre ponto e 3, nesse intervalo de uma correntinha, você pode sempre fazer 2 pontos no intervalo de correntinha ao invés de 3. Assim, você vai ter um maior número de carreiras, mas tem que chegar aqui no final com 18 pontos. A próxima carreira, eu não vou ter esse pontinho aqui, vocês vão entender. Eu vou ficar com 20 pontos no total. Então, caso você queira sua peça maior, a dica que eu trago é essa. Desde aqui do início, eu quero a minha peça maior. Ao invés de 3 pontos nesse intervalo de uma corrente, faça com 2 pontos. Para chegar na quantidade de pontos aqui antes das diminuições, que são 20 pontos na próxima carreira, você terá que fazer mais carreiras com 2 pontos aqui no intervalo, tá? Porque eu terei mais sempre, porque é 3. Você fazendo com 2, sempre você vai ter menos pontos. Mais uma carreira, até chegar a 20 pontos. Assim, a sua peça vai ficar maior. Porque, gente, o que que acontece? Eu fico com 20 pontos na próxima carreira agora. Eu já vou passar a explicação para vocês. Aqui, ó, com 20 pontos, sem esse pontinho aqui, ó, tá? 20 pontos altos. Aí sim eu começo as diminuições e fazer esses bloquinhos. Se você acrescentar pontos aqui, carreiras agora, com a mesma repetição, quando chegar na parte das diminuições, o que que você vai fazer nessa parte? Eu explico o que você faz a cada carreira, mas como você tem mais carreiras que eu, o que que você vai fazer nessa parte? Não tem explicação. Eu explico com essa quantidade de pontos, a cada carreira o que faz nas diminuições. Se você acrescentar aqui, agora, seguindo essa repetição, vai chegar uma hora que você não vai saber o que fazer aqui na parte da diminuição, tá? A menos que você consiga mudar aqui, ao invés de 2, fazer 3 pontos, e ir controlando aí o gráfico e a tensão do seu ponto para o seu trabalho ficar certinho, tá? Por isso que eu digo que as explicações são complexas. Mas a dica mais fácil para você que quer fazer maior é fazer isso, mudar aqui. Ao invés de 3 pontos no intervalo, faça sempre com 2. Mas chegue a 20 pontos antes das diminuições. Assim, quando você começar as diminuições, você vai ter a mesma quantidade de ponto que eu. E vai seguir o passo a passo das diminuições normal. Mas aqui a base do seu trabalho vai ficar maior que a minha e automaticamente a sua peça vai ficar maior também. Meu trabalho ficou com 80 centímetros de diâmetro no meu ponto. Se você fizer esse acréscimo, você pode ter uma peça aí até de 1 metro de diâmetro, tá bom? Bom, nossa próxima carreira agora, finalizei aqui com baixíssimo, vou dar aquela alongadinha. E aqui no próximo ponto, ao invés de caminhar, eu vou seguir com aquela regrinha, ó.
só na correntinha de trás do ponto. Eu busco aqui minha laçadinha, com o gancho da agulha eu levo lá para trás, ajusto. Agora sim, eu entro nas duas correntinhas do ponto alto, sem laçar, por enquanto. Busco o fio, agora sim. Eu laço, passo por dentro das duas laçadinhas e uma corrente, meu primeiro ponto. No próximo, o segundo, ainda sigo ponto sobre ponto, normalmente. Aqui já estou com 17 pontos, trabalhei ponto sobre ponto, tá? Pulei o primeiro. No intervalo de uma correntinha, eu mantenho os 3 pontos altos. Então, 18, 19 e 20. Fiquei com 20 pontos. Agora, eu não faço aquela uma correntinha e ponto sobre ponto aqui, ó. Nesta carreira, não tem mais aquele pontinho. Porém, eu estou com 20 pontos altos. Então, seguindo, né, aquele padrão que eu acabei de explicar para vocês, se você quer a peça maior, trabalhe com 2 pontos aqui, mas o ideal é que essa última carreira, antes das diminuições, seja com 20 pontos, para que você possa seguir as próximas explicações e bater certinho a finalização da sua peça. 20 pontos altos, tá? Faço uma correntinha de intervalo, venho no próximo bloco e repito. Pulo o primeiro ponto, a partir do segundo eu dou início, ponto sobre ponto. Aqui já estou com 15 pontos, 16, 17, e no intervalo de correntinha, 3 pontos altos, 18, 19 e 20. Já repeti pela segunda vez. Uma corrente, não faço aquele pontinho aqui, já pulo para o próximo bloquinho, pulo o primeiro e repito. O mesmo procedimento em todos os blocos. Na próxima carreira, a gente já inicia as nossas diminuições. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, concluindo aqui mais uma carreira juntinho com vocês, cada bloquinho com 20 pontos. Fiz aqui, ó, dentro do intervalo, os 3 pontinhos, uma corrente, finalizo lá no pezinho da correntinha onde nós iniciamos. Sigo aquele mesmo padrão ainda, dando uma alongadinha, vindo até o próximo ponto, só na alcinha de trás. Quem preferir pode finalizar com ponto baixíssimo e caminhar com baixíssimo da maneira tradicional, tá? Eu quis trazer as duas formas de finalização para vocês que vocês possam aprender essa forma aqui também, que é bem bacana, para não deixar marca, tá? Pego a laçadinha e levo para trás. Já estou sobre o segundo ponto. Agora, eu envolvo as duas cordinhas do ponto, busco aqui o meu fio e já dou início, olha. Passo por dentro das laçadinhas, uma corrente, meu primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto, pulei o primeiro, então. E nesta carreira aqui agora, é a nossa primeira carreira das diminuições. A cada carreira, a gente vai diminuir 2 pontos altos, ou seja, deixando o primeiro e deixando o último ponto de cada bloquinho sem estar trabalhando. Se na carreira anterior eu tinha 20, agora eu vou deixar 2, o primeiro e o último, eu terei um total de 18 pontos altos. Aqui já tenho total de 16 pontos, 17 e 18. O último ponto também eu deixo sem trabalhar. Uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha da carreira anterior e faço um bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente e repito nos demais. Próximo bloquinho, pulo o primeiro, já venho sobre o segundo, sigo trabalhando ponto sobre ponto até o penúltimo ponto, ficando no total de 18 pontos altos novamente. O último, a gente deixa sem trabalhar. Finalizando aqui mais um bloco, 17 pontos, e aqui o 18º. Deixei o último, uma corrente, vem no intervalo da carreira anterior, um bloco de 3 pontos altos. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Uma corrente e repete nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, juntinho com vocês, 18 pontos, uma corrente, meu último intervalo, meu último bloco de 3 pontos altos, 2 e 3. Uma corrente e finalizo com baixíssimo no pezinho, olha, daquela uma correntinha que a gente está subindo lá no início da carreira. Ponto baixíssimo. Próxima carreira, alongo, venho sobre o segundo ponto, só na alcinha de trás, levo a laçadinha com o gancho da agulha lá para trás. Agora sim eu pego nas duas alcinhas do ponto, tá? No segundo ponto.
passo por dentro das duas laçadas, uma corrente, meu primeiro ponto alto. Sigo ainda ponto sobre ponto, já deixei o primeiro ali. Aqui já estou com 3 pontos, o quarto, o quinto. Aqui meu 15º ponto e o 16º. Sempre vamos ter 2 a menos, tá? Na carreira anterior era 18 pontos, agora 16, deixando o primeiro e deixando o último sem trabalhar. Uma corrente, agora nesse bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior, eu venho sobre o primeiro ponto, olha, em cima do primeiro ponto, e faço 3 pontos altos sobre ele. 2 e 3, no mesmo ponto. Faço 2 correntes, entre um bloco e outro, sempre teremos 2 correntes. Só aqui no início, para entrar nos blocos e aqui para sair dos blocos, eu mantenho uma corrente. Venho no terceiro ponto desse bloco, eu pulo do meio e faço o meu segundo bloquinho de 3 pontos, tudo no mesmo ponto. Agora, para sair aqui dos bloquinhos, eu faço uma corrente. Venho no meu bloco e repito tudo novamente, pulando o primeiro, trabalhando ponto sobre ponto e deixando o último. Teremos um total de 16 pontos nesta carreira. Finalizando aqui mais uma carreira, 15 pontos, aqui o 16º, pulei o primeiro e deixei o último. Uma corrente vem no bloco de 3 pontos sobre o primeiro, 3 pontos altos. No mesmo ponto, tá? Entre um bloco e outro, 2 correntes, vem no terceiro ponto do bloquinho, 3 pontos altos. Uma corrente, vem no próximo bloquinho e repito tudo novamente. Finalizando aqui mais uma carreira, meu bloquinho aqui de 3 pontos altos, uma corrente e finalizo aqui no pezinho dessa uma correntinha lá onde nós iniciamos a carreira. Próxima carreira aqui juntinho com vocês também, vou alongar, vir sobre o segundo ponto, só na alcinha de trás e levo a minha laçadinha lá para trás. Deixei o primeiro ali sem trabalhar. Entro nas duas alcinhas, busco o meu fio, laço, passo por dentro das duas laçadas, uma corrente, primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto, tá, gente? Sempre assim. Deixando o primeiro e deixando o último sem trabalhar. Sempre com 2 pontos a menos a cada carreira. Aqui já tenho 4, 5, 6. Aqui meu 13º ponto e o 14º. 14 pontos nesta carreira. Aqui sempre será esse padrão. O primeiro bloquinho de 3 pontos, sempre a gente vai fazer aqui, ó, sobre o primeiro ponto do bloquinho da carreira anterior, tá? Tudo no mesmo ponto. O último ponto da carreira, o último bloco, perdão, da carreira, sempre vamos fazer no último ponto desse último bloco. Sempre assim. Nós vamos trabalhar até que a gente tenha aqui 6 blocos de 3 pontos. Então, nas próximas carreiras, eu não estarei com vocês, mas é muito fácil, é só repetição. Sempre assim, olha, trabalhou aqui ponto sobre ponto, pulou o primeiro, ponto sobre ponto, deixou o último. Uma corrente. Laça, vem sobre o primeiro ponto desse bloquinho, do primeiro bloco, e trabalha 3 pontos altos sobre ele. Nossos blocos de 3 pontos altos, eles vão aumentando a cada carreira. Na primeira carreira de diminuições, tínhamos um bloco. Na segunda, 2 blocos. Nesta aqui, 3 blocos. Na próxima, 4. Na próxima, 5. Na próxima, 6. Quando chegar a 6 blocos, olha só, nós vamos fazer uma divisão aqui nesses blocos, que forma esse desenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meio deles, eu começo esse desenho. Aí, eu volto com vocês, tá? Trazendo mais dicas. Então, fiz aqui o primeiro bloco desta carreira sobre o primeiro ponto desse primeiro bloco. Entre um bloco e outro, eu faço 2 correntes. Nas demais carreiras, também. Uma corrente é só para entrar no bloco e para sair dos blocos. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Venho no intervalo de 2 correntes da carreira anterior e faço o meu segundo bloco. 3 pontos altos. 2 correntes, venho aqui, olha, meu último bloco, eu faço meu último bloquinho sobre o último ponto do bloco.
3 pontos altos, tudo sobre o mesmo ponto. Então, sempre assim. Na próxima carreira, você vai seguir esse mesmo padrão. Uma corrente, pois eu estou saindo dos blocos. Venho no meu bloco maior, pulo o primeiro, trabalho ponto sobre ponto até o penúltimo, deixando o último sem trabalhar, tá? Deixa eu fazer mais uma vez aqui juntinho com vocês. Aqui já tenho 13 pontos e aqui o 14º, deixei o último. Então, eu vou entrar para fazer meus blocos, uma corrente. O primeiro, sempre aqui sobre o primeiro ponto do bloquinho da carreira anterior. 3 pontos altos. Na próxima carreira, o primeiro bloco você vai fazer sobre esse primeiro ponto, tá? Só os demais que você faz no intervalo. E entre um bloco e outro, eu estou mantendo 2 correntes. Vem no intervalo? 3 pontos altos. 2 correntes, meu último bloco da carreira. Então, o último eu sempre faço sobre o último ponto do bloco da carreira anterior, olha, tudo no mesmo ponto. Meu terceiro bloco. 3 pontos. Para sair dos bloquinhos, uma corrente. Venho no meu bloco maior e repito tudo novamente. Então, eu vou adiantar minhas carreiras até que eu tenha 6 blocos. Na próxima carreira eu terei 4, na próxima 5 e na próxima 6. Aí, eu concluo ela e já volto com vocês. Vai dar toda a volta, vai finalizar aqui com ponto baixíssimo. Pular o primeiro, ponto sobre ponto. Se nessa carreira temos 14, na próxima teremos 12 pontos, tá? Deixando o último. Uma corrente nesse primeiro bloco e no primeiro ponto você faz o primeiro bloco da próxima carreira. 2 correntes, bloquinho, 2 correntes, bloquinho, 2 correntes, o último bloco sobre o último ponto desse bloco, ok? Vou adiantar minhas carreiras e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, continuando aqui, eu já finalizei e cheguei aqui a 6 blocos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando sempre, gente, olha, o primeiro bloco sempre aqui sobre o primeiro pontinho do bloquinho anterior, tá? E o último bloco sobre o último pontinho do último bloco aqui da carreira anterior. Fiquei com 6 blocos e aqui no nosso bloquinho maior, que forma aqui o nosso desenho, fiquei com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre pulando o primeiro e deixando o último. Próxima carreira, tem uma mudança aqui, por isso que eu voltei com vocês. Finalizei com ponto baixíssimo, o mesmo procedimento aqui, eu sempre venho mostrando para vocês. E lembrando que quem preferir pode caminhar com ponto baixíssimo, tá? Até o segundo ponto, como eu mostrei lá no início. Entro nas 2 laçadinhas do ponto. Uma corrente. Meu primeiro ponto, aqui o segundo. Nessa carreira teremos 6 pontos, então, diminuindo 2. Aqui já é o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Deixei o primeiro e vou deixar o último. Uma corrente. Venho aqui no meu bloquinho, eu mantenho ainda aqui meu bloco sobre o primeiro ponto, olha. Para criar esse formato bem bacana aqui no nosso trabalho. 3 pontos altos sobre o mesmo ponto. 2 correntes, próximo intervalo, um bloco de 3 pontos. Vamos ter 3 blocos de cada lado. Já tem 1, 2. 2 correntes, próximo intervalo, um bloco de 3 pontos. Agora, eu faço apenas uma corrente, tá? Porque aqui no próximo intervalo, eu vou fazer um ponto V. Para eles ficam muito próximos. Então, para não emborcar a minha peça, eu faço apenas uma corrente. Então, reparem que eu fiz aqui 3 blocos. Ao entrar nos blocos, eu ainda mantive uma corrente. E aqui, ao sair, também vou manter uma. Fiz 3 blocos, uma corrente. Próximo intervalo, um ponto V, que é um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo. A gente fica com esse pontinho V aqui agora. Uma corrente, e agora eu faço meus blocos. Próximo intervalo, 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, 3 pontos altos. Aqui o segundo. E o terceiro. 2 correntes, meu último bloco é sobre o último ponto do bloco da carreira anterior. 3 pontos altos. Agora sim, uma corrente e repito nos demais.
Toda a carreira eu vou voltar juntinho com vocês. Tudo que eu fizer nesse desenho, vocês vão repetir nos demais, tá? Nós temos 8 desenhos desse aqui e 8 desse aqui também. Então, agora você vai repetir aqui os pontos altos. Nessa carreira ainda vou repetir com vocês, olha, pula um ponto. No próximo, ponto alto sobre cada ponto. Nesta carreira, estamos com um total de 6 pontos altos aqui. O segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Deixei o último. E agora eu repito aqui, olha, os meus bloquinhos. Um aqui no primeiro ponto, 2 correntes, o segundo, 2 correntes, o terceiro, uma corrente, ponto V. Uma corrente, bloco, 2 correntes, bloco, 2 correntes, último bloco aqui. Então, tudo que a gente fizer aqui, ó, você vai repetir nos demais. É só olhar aqui onde a gente fez juntinho e repetir nos outros, tá? Vou adiantar minha carreira, já retorno com vocês. Finalizei aqui mais uma carreirinha e já dei início à próxima carreira para adiantar, tá, gente? Na carreira anterior eram 6 pontos aqui, tá? Fizemos a divisão dos nossos bloquinhos, 3 para cada lado, ponto V no meio, mais 3 aqui do outro lado. Já iniciei aqui com o procedimento que eu passei para vocês, estou sobre o segundo ponto. Meu primeiro ponto alto, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Nesta carreira, teremos apenas 4 pontos, pulando o primeiro e deixando o último. Vou manter meu bloquinho aqui, uma corrente, no primeiro ponto, 3 pontos altos. Feito aqui os 3 pontos, 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Ficamos com 3 blocos de 3 pontos altos aqui, tá? Agora, eu faço 2 correntes de intervalo, venho no meu ponto V da carreira anterior, olha, no intervalo de 3 correntes, faço 7 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se você achar que é muito 2 correntes de intervalo, pode fazer apenas uma, tá? Mas dentro do ponto V, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntes, ou uma se preferir. Já vem aqui no intervalinho à frente, meu primeiro bloquinho desse lado, de 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Já é o segundo desse lado aqui. 2 correntes e meu último bloco sobre o último ponto do bloquinho da carreira anterior, olha, 3 pontos. 3 bloquinhos para cada lado aqui, na divisão do nosso pontinho V. Agora, estamos com 7 pontos, 3 bloquinhos, 3 bloquinhos. E aqui, olha, no nosso desenho, 4 pontos. Portanto, agora, uma corrente, repete tudo novamente. Pula o primeiro, faça 1, 2, 3, 4, deixa o último e repete o mesmo procedimento aqui do nosso desenho. Vou adiantar minha carreira e já retorno. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho, uma corrente, finalizo, olha, lá no pezinho dessa uma correntinha, aonde iniciamos, mesmo procedimento ainda, tá? Vou dar aquela alongadinha, vim sobre o segundo ponto, só na alcinha de trás, levar a minha laçada lá para o lado de trás, e agora sim eu pego nas 2 alças do meu segundo ponto. Passo por dentro das laçadinhas, uma corrente, primeiro ponto, e no próximo, o segundo. Nesta carreira, apenas 2 pontos, tá? Uma corrente, mantenho meu bloquinho aqui sobre o primeiro ponto. Bloquinho de 3 pontos altos, tudo sobre o mesmo ponto aqui. 2 correntes, ainda vamos ter 3 blocos de 3 pontos altos nesta carreira. Aqui o segundo bloco. 2 correntes, próximo intervalo, o terceiro bloco. Faço 2 correntes, olha, estou com 3 blocos, venho aqui, olha, no meu bloco de 7 pontos altos aqui do meu ponto V. Vou trabalhar ponto sobre ponto, porém agora com uma correntinha de intervalo. Então, eu venho no primeiro, um ponto alto,
uma corrente. Segundo, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Aqui o quarto ponto, uma corrente, quinto ponto alto, uma corrente, o sexto, uma corrente e o sétimo. 7 pontos, tá? Aqui no nosso ponto V, porém agora com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Agora é 2 correntes, vem no próximo intervalinho, bloco de 3 pontos altos. Já é o primeiro bloco desse lado aqui, tá? 2 correntes, próximo intervalo, meu segundo bloco. 2 e 3. 2 correntes, e meu último bloco agora é aqui, olha, sobre o último ponto do bloco da carreira anterior. 3 pontos altos. Para sair aqui dos meus bloquinhos, uma corrente. Venho aqui no meu desenho, pulo o primeiro, no próximo, um alto, no próximo, o segundo. Deixo o último. Uma corrente e repete nos demais, mesmo procedimento que fizemos aqui. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira. A finalização aqui é um pouquinho diferente, porque vocês viram, olha, que trabalhamos até ficar com 2 pontinhos aqui nesse nosso desenho, fechamos ele. Então, eu fiz meu último bloquinho aqui, uma corrente. Vou finalizar aqui no pezinho dessa uma correntinha, aonde iniciamos. Agora, para dar início à nossa próxima carreira, eu vou caminhar, olha, ponto baixíssimo no próximo ponto, no segundo. E ponto baixíssimo nesse espacinho aqui de uma correntinha, olha, eu pego na argolinha e faço um baixíssimo também. Agora sim, estando aqui na argolinha, eu vou dar uma alongadinha, vim no primeiro ponto desse bloquinho, mas só na alcinha de trás dele, pego a minha laçada e levo lá para trás. E agora sim, eu dou início à próxima carreira. Entro aqui nas 2 cordinhas desse mesmo ponto, uma corrente, meu primeiro ponto. No mesmo ponto ainda eu trabalho mais 2, porque é a nossa última carreira que vamos ter esse bloquinho aqui nesse pontinho alto, tá? Olha, dessa forma aqui. É a nossa última carreira que vamos trabalhar dessa forma aqui, tá? Feito o primeiro bloco, eu sigo normal. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Duas correntes, e agora aqui no nosso desenho, onde era o ponto V, na carreira anterior, 7 pontos altos com uma corrente de intervalo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos sobre cada um deles. Olha, no primeiro, 2 pontos, no mesmo ponto, uma corrente. Próximo, 2 pontos. E uma corrente. Em todos os pontinhos, vamos trabalhar 2 pontos altos sobre ele. E uma corrente de intervalo entre um e outro. Aqui já estou trabalhando sobre o meu quarto ponto, olha, 1, 2, 3, 4, sempre com 2 pontos sobre o mesmo ponto e uma corrente de intervalo. 2 pontos altos, uma corrente. Aqui o sexto ponto, 2 pontos altos sobre ele, uma corrente, e aqui o último ponto. 2 pontos altos. Agora, eu sigo com os meus bloquinhos, faço 2 correntes, olha, ficamos assim, tá? Nesta carreira. Próximo intervalinho à frente, bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Duas correntes, e aqui meu último bloco de 3 pontos. Sobre esse bloquinho da carreira anterior, olha, no último ponto, tá? É a nossa última carreira, como eu já citei, que nós vamos ter esse procedimento aqui, de fazer esses blocos sobre esse pontinho. Tanto aqui no início, como lá no final, olha. 3 bloquinhos, tá? Agora, eu faço 2 correntes e pulo todo esse bloco aqui, que eu já finalizei esse desenho. Eu pulo todo ele e já venho direto aqui para o meu próximo bloquinho, repetir tudo novamente. No primeiro bloquinho, sobre o primeiro ponto, 3 pontos altos. Já estou repetindo tudo novamente, tá?
duas correntes e repita nos demais. Tudo que fizemos nesse desenho aqui, você vai repetir aqui. 3 blocos de 3 pontos, 2 correntes, e em cada ponto desses 7 pontos, 2 pontos altos sobre eles com uma corrente de intervalo. Aqui os meus bloquinhos, o terceiro aqui sobre esse ponto, 2 correntes, pula o desenho e repete nos demais. Só olhar aqui, olha, e repetir nos outros, tá? Aqui já estou finalizando mais uma carreira, tenho 2 blocos, 2 correntes, o meu terceiro bloco desse lado aqui, tá, gente? Olha, de cada lado, 3 blocos. O último bloco é aqui sobre esse bloco, porém no último ponto. 3 pontos altos. 2 e 3. E agora, deveríamos pular esse bloquinho de 2 pontos, porque finalizamos o desenho e já aqui, ó, dá seguimento, porém foi aonde nós iniciamos. Para fazer uma finalização bacana aqui também, para a gente dar seguimento às próximas, ao invés de fazer uma corrente ou 2 que seja aqui e finalizar com baixíssimo, eu vou fazer assim, ó, laço fio, venho aqui onde eu deveria finalizar a minha carreira, bem no pezinho dessa uma correntinha, olha, busco a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, laço e passo por dentro das 3. Assim, eu já fico aqui no intervalo para me dar seguimento à próxima carreira, tá joia? Agora, nas próximas carreiras, não teremos mais esse procedimento de fazer o bloquinho sobre o último ponto ou aqui sobre o primeiro ponto do bloquinho. Daqui, eu já subo 3 correntes, ou 2, quem preferir, e no mesmo intervalo ainda mais 2 pontos. Ou seja, meu primeiro bloco de 3 pontos altos, olha, contando com as correntinhas iniciais, 1, 2, 3 pontos. 2 correntes entre um bloco e outro, próximo intervalo, 3 pontos altos. Não temos mais aquele procedimento, tá? De fazer o bloquinho sobre esse primeiro ponto aqui. Bom, 2 correntes, próximo espaço, bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes, aqui eu já fiz 3 blocos, só que quando a gente der toda a volta, a gente vai fazer mais 2 bloquinhos aqui, tá? Nesses intervalos. Agora, eu cheguei aqui na onde que eu tinha o meu ponto V. 2 pontos altos sobre cada um, na carreira anterior, eu vou manter 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, 1 e 2. Uma corrente, ponto sobre ponto, 1 e 2. Em todos esses pontinhos aqui, tá? Finalizando aqui meu último bloco, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 correntes, e agora eu inicio os bloquinhos. Aqui eu pulo esse espaço bem rente, aqui eu pulo, tá? Já vem aqui no próximo espaço, por isso que eu faço 2 correntes. Mas você vai controlando o seu ponto aí. 3 pontos altos, nós vamos ter 5 blocos de 3 pontos, por isso que aqui está incompleto, faltam 2. 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. Já é meu segundo bloco. 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos. Aqui é meu terceiro bloco. 2 correntes, próximo espaço, meu quarto bloquinho. 3 pontos altos. 2 correntes, próximo espaço, meu quinto bloco. Feito isso, 5 blocos, 2 correntes e repito o mesmo procedimento aqui, olha, no meu desenho. Mantenho os bloquinhos de 2 pontos altos, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. Repetimos por toda a volta. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, fiz aqui os meus últimos 2 bloquinhos para completar, olha, eu já tinha 3, ficando com 5, tá? Próxima carreira, antes de finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês a mesma finalização. Laço, vem aqui onde eu deveria finalizar a carreira, busco o fio, fiquei com 3 laçadas, agora sim, eu laço e passo por dentro das 3, já ficando aqui no intervalo. Subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto, e no mesmo intervalo eu faço mais 2 pontos altos. Meu primeiro bloco dessa carreira. Agora, a cada carreira, nossos bloquinhos vai diminuindo. Na anterior era 5, agora teremos apenas 4. 2 correntes, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos.
2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Esse aqui é o meu terceiro bloco. O quarto bloco, a gente, quando der toda a volta, vai estar concluindo ele aqui que está faltando, tá? Tenho 3. 2 correntes. Quem preferir pode fazer uma se tiver emborcando o trabalho, tá? Criando babados, pode diminuir a quantidade. E aqui nos meus bloquinhos de 2 pontos, eu vou manter ponto sobre ponto. Um ponto alto e o segundo. Uma corrente, próximo bloco, ponto sobre ponto. Nos 7 blocos, repetindo o que fizemos na carreira anterior. Finalizando aqui, meu 7º bloco de 2 pontos altos, mantendo ponto sobre ponto. Estamos dessa forma nessa carreira. 2 correntes e agora eu sigo com os meus blocos. Esse rente aqui do lado eu pulo, tá, gente? Olha, eu já venho no seguinte aqui. 3 pontos altos. E nesta carreira teremos um total de 4 blocos entre um desenho e outro. 2 correntes, bloquinho de 3 pontos altos no próximo intervalo, já é o segundo bloco. 2 correntes, próximo intervalo, meu terceiro bloco. Duas correntes e no próximo intervalo, meu quarto bloco. 3 pontos. Faço 2 correntes e repito o mesmo procedimento aqui, olha, nos meus bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Mantendo os bloquinhos, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, já estamos quase finalizando a nossa peça, fiz aqui meu último bloco, completando o quarto bloco. Vou finalizar daquela forma novamente. Laço, venho aqui no pezinho da terceira correntinha, fiquei com 3 laçadas, puxo todo mundo junto. Já estando aqui no intervalo, 3 correntes, altura do primeiro ponto, faço mais 2 no mesmo intervalo, meu primeiro bloco. E nesta carreira teremos 3 blocos, vai diminuindo, gente, até a gente ficar com um bloquinho apenas, tá? A última carreira. E aqui nos bloquinhos de 2 pontos, se você preferir, pode fazer 2 correntes de intervalo, vai intercalando, tá? Pra deixar o seu trabalho bem aplumadinho aí. Fiz o meu primeiro bloco, então, 2 correntes, próximo espaço, meu segundo bloco, de 3 pontos. 2 correntes, próximo espaço, terceiro bloco. 3 bloquinhos nesta carreira. Faço 2 correntes, agora aqui no nosso desenho muda um pouco e eu vou acrescentar a quantidade de correntinhas de intervalo também. Fiz as 2 correntes, olha, venho sobre o primeiro ponto do bloco, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto. E no próximo, apenas um. Nossos blocos terão agora 3 pontos cada um. 2 correntes entre um e outro, venho no próximo, no primeiro 2 pontos altos e no próximo apenas um. 2 correntes, e se você preferir, já poderia ter feito 2 correntes aqui nos anteriores, tá? Na carreira anterior. Isso depende muito da tensão do seu ponto. Repetimos, em todos os blocos. 2 pontos sobre o primeiro e 1 ponto no próximo. Entre um e outro, 2 correntes de intervalo. Finalizei aqui os 7 bloquinhos, então, agora assim, com 3 pontos, tá, gente? 2 correntes e sigo com os meus bloquinhos, olha, já aqui nesse intervalo. E nesta carreira, temos um total de 3 blocos de 3 pontos altos. E seguimos com a mesma repetição por toda a volta. Aqui é o meu segundo bloco. Segundo ponto e o terceiro. 2 correntes, aqui meu terceiro bloco. 1, 2 e 3. 2 correntes e repito o mesmo procedimento aqui no meu desenho. Olha, já cheguei aqui no desenho novamente. É só olhar o que foi feito aqui e repetir nos demais. Vou adiantar o meu e já volto com vocês. Pessoal, aqui nós estamos finalizando mais uma carreira, fiz meu último bloco aqui, olha, que são 7 aqui no total, tá? E aqui 3 bloquinhos. Fiz as 2 correntes de intervalo, a finalização agora não é daquela forma. 2 correntes, eu venho na terceira correntinha, olha, ponto baixíssimo. Agora, a gente vai caminhar até o próximo intervalo. Então, eu venho no próximo ponto, um baixíssimo também.
aqui no próximo, um baixíssimo, e no intervalo, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 3 correntes, altura do primeiro ponto. No mesmo intervalo, mais 2 pontos altos. Meu primeiro bloco. Nesta carreira, teremos apenas 2 blocos, tá? 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. Esta aqui é a nossa penúltima carreira para a gente poder finalizar a nossa peça. 2 blocos de 3 pontos, 2 correntes. Agora aqui, olha, no nosso bloco, onde que era o nosso pontinho V, que vem mudando a cada carreira, será da seguinte forma: eu tenho 3 pontos. No primeiro, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2, no mesmo ponto. Faço 2 correntes de intervalo, pulo o próximo e no último, 2 pontos. Será essa a nossa repetição em todos esses bloquinhos aqui, que são 7, tem mais 6. Entre um e outro, uma corrente. Venho no próximo, no primeiro, 2 pontos. Sobre o mesmo ponto. 2 correntes, pulo o segundo, venho sobre o terceiro, 2 pontos. Entre um bloco e outro, uma corrente, e repito nos demais, mesmo procedimento. Finalizando aqui, meu último bloco, 2 pontos, nós dividimos então, tá? Cada bloquinho que era 3 pontos, agora ficaram com 2 bloquinhos de 2 pontos. Fiz aqui meu último bloco, 2 correntes, agora eu venho no intervalo, olha, meu primeiro bloco de 3 pontos altos. E nesta carreira, apenas 2 bloquinhos de 3 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos, segundo bloco. 2 correntes e repito aqui o meu desenho, o mesmo procedimento que fizemos aqui. Vou adiantar minha carreira e já volto com vocês. Finalizando, então, mais uma carreirinha aqui juntinho com vocês, fiz meu último bloco, bloquinho de 2 pontinhos aqui, 2 correntes. E aqui foi onde nós iniciamos nosso primeiro bloquinho, lá no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. Agora, vamos dar início à nossa última carreira. Vou caminhar até esse intervalo de 2 correntes. Então, eu venho no próximo ponto aqui do meu bloquinho, no segundo, ponto baixíssimo, no terceiro, baixíssimo, e aqui no intervalo de correntinha, baixíssimo. Subo 3 correntes, altura do primeiro ponto, e aqui no mesmo intervalo eu faço mais 2 pontos. Meu primeiro bloco de 3 correntes, primeiro e único, tá? Nossa última carreira. Feito aqui o bloquinho de 3 pontos, eu faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo bloquinho, eu tenho 3 pontos, eu venho no do meio, olha, e prendo com um ponto baixo. 2 correntes, laço o fio, eu tenho meus bloquinhos de 2 pontos, no intervalo entre um e outro, onde eu tenho 2 correntinhas de intervalo. Eu vou fazer aquele leque que a gente ama fazer em nossos acabamentos, olha, um ponto alto, o segundo e o terceiro. Subo 2 correntes, venho por trás desse terceiro ponto aqui, ó, envolvo por trás do ponto e faço 2 pontos altos. Feito aqui os 2 pontos, eu volto no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Este será o nosso acabamento. Se você tem mais experiência aí no crochê e quiser adaptar outro bico de acabamento, pode fazer, tá? Feito isso, eu pulo o intervalinho de uma corrente e venho no próximo intervalo de 2 correntes, ponto baixo. Feito isso, eu laço, venho no próximo intervalinho, olha, no da frente, tá, gente? Nós vamos ter 5 biquinhos aqui. Esse foi o primeiro. Prendi com ponto baixo, pulei um espaço, ponto baixo no próximo. Venho no espacinho do lado e repito novamente. 3 pontos altos. 2 correntes, venho por trás desse terceiro ponto, 2 pontos altos. Volto no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos. Quando eu vou prender com ponto baixo o meu leque, eu pulo um espaço e venho no próximo. Aí, eu prendo com ponto baixo. Quando eu for iniciar o seguinte leque, eu laço e já venho no próximo espaço. E repito. Aí, como eu citei, nós vamos ter 5 leques aqui, tá? 5 pontas. Já estou repetindo aqui pela terceira vez, o mesmo procedimento, tá? É repetição. Volto aqui no intervalo, 3 pontos.
Feito aqui mais um leque, quando eu vou prender, eu pulo um espaço e venho no próximo, ponto baixo. Quando eu vou iniciar o próximo, eu já venho no seguinte. 3 pontos altos. 2 correntes, venho por trás desse terceiro ponto, 2 pontos altos. Volto no mesmo intervalo, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pulo um espaço no próximo ponto baixo. Agora, meu último leque, só me resta esse último espaço. Faço meu último leque, seguindo o mesmo padrão. 3 pontos altos. 2 correntes, vem por trás do terceiro, 2 pontos altos. No mesmo intervalo ainda, mais 3 pontos. E 3. Essa será a nossa repetição toda vez que chegar aqui, olha, nessa parte dos nossos desenhos. 1, 2, 3, 4, 5 biquinhos, tá? Feito esse último, eu não prendo com ponto baixo. Eu faço 2 correntes, venho no bloquinho de 3 pontos que eu tenho à frente, eu pulo o primeiro, venho no segundo, olha, e prendo com ponto baixo. 2 correntes, venho no meu próximo espaço e faço o meu último bloquinho. Nessa carreira, ficando apenas com um bloco de 3 pontos altos, desta forma aqui. Faço 2 correntes, venho no próximo bloquinho, pulo o primeiro e no segundo eu prendo com baixo, já repetindo o que fizemos lá no início. 2 correntes, venho aqui nos meus bloquinhos e repito os meus leques, tá? Então, toda vez que você chegar aqui onde a gente tem 2 bloquinhos, é assim que vai ficar. Aqui está incompleto, aqui faltam as 2 correntes, ponto baixo aqui, 2 correntes. Quando a gente finalizar a carreira, a gente conclui, tá? Toda vez vai ficar assim, ó. Terminou os 5 leques, 2 correntes, ponto baixo, nesse bloquinho no ponto do meio. 2 correntes no espaço bloquinho. 2 correntes, ponto baixo no terceiro ponto do bloco, 2 correntes e repete os 5 leques. É só olhar nesse aqui e repetir nos demais. Vou adiantar minha carreira e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui então, vamos finalizar a nossa peça. Fiz aqui meu último leque, sempre com 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntes. E aqui é o meu bloquinho de 3 pontos da carreira anterior. Eu pulo o primeiro, eu venho sobre o segundo, olha, pegando as 2 cordinhas. Lembra que a gente caminhou aqui com ponto baixíssimo? Então, fica um pouquinho difícil agora, olha. Mas pega 2 cordinhas, prende com um ponto baixo, 2 correntes e finaliza com um baixíssimo, olha, no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos a nossa carreira. Ok? Olha, fica tudo igual. 3 pontos altos, 2 correntes, a gente já tinha pego com ponto baixo aqui, tá? Agora, pode cortar o fio, deixa uma pequena sobrinha pra gente fazer o arremate, tá? Sempre eu faço os mesmos arremates, passo por dentro dessa laçadinha e puxo. Levo esse fiozinho para o lado de trás, divido em 2 partes e corto e pingo cola. Bom, pessoal, já fiz aqui todos os meus arremates, já coloquei a minha etiquetinha também. Eu fiz 2 peças, conforme eu mostrei para vocês no início do vídeo. E tem também a opção, gente, quem quiser aplicar flores agora, tá? Essas florzinhas aqui, olha, já tem videoaula disponível aqui no canal. Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo, lá no primeiro comentário, e também passando aqui em cima nos cards para vocês. Caso vocês queiram, né, adaptar aí na sua peça, é só você vir colando aqui agora, olha, em um lugar estratégico, que seja bacana. Eu mesmo, olha, eu coloquei aí sobre a mesa, estou deixando passando imagens aí para vocês. Como a gente tem 8 desenhos desse aqui, olha, você pode colocar sobre cada um, no finalzinho de cada um dos desenhos, você pode colar com cola quente, com cola pano, pode costurar aqui também, tá? Assim como o nosso suplá primavera, onde que em cada finalzinho de leque eu coloquei uma florzinha dessa. Eu costurei e depois ainda colei. Então, fica bem bacana. Olha que lindo como destacou nesse marrom aqui. Estou deixando passando a imagem dele aberta aí, para que possa inspirar vocês também, tá? Então, como eu disse, a florzinha já tem aulinha. E assim, nós finalizamos mais uma videoaula aqui no canal.
Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar o meu canal de vlogs, que lá eu trago muitas dicas bacanas para vocês também. Dicas que eu não consigo trazer aqui no canal do crochê para que o vídeo, não se estenda. Então eu quero convidar mais uma vez você a ir lá conhecer o meu canal de vlogs. E o link consta lá no primeiro comentário também, na descrição do vídeo. E se você fizer esse belíssimo trabalho, eu vou pedir para você me marcar lá nas redes sociais, para que mais pessoas tenham alcance a esse passo a passo e que eu possa ver e elogiar seus belíssimos trabalhos. Muito obrigada pela companhia, pelo grande carinho e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!